Festas e Eventos TV, um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android, 3211-0409. Outro nosso intervalo, estou conversando com o Eduardo Crivellente sobre a Remate, que já é um case de sucesso aqui na nossa cidade e também no nosso estado. E falando nisso, ela também está em mais outros estados, Eduardo? Nós estamos hoje em duas outras localidades, no estado de São Paulo e no Distrito Federal, em Brasília. Mas ali são escritórios de negócios, de prospecção, porque a execução toda dos trabalhos nós temos centralizados aqui em Campo Grande. Né? Acaba sendo aqui em Campo Grande. Agora vamos falar um pouco sobre esse prêmio aqui, entre tantos outros, né, que vocês já receberam. Aliás, pelas campanhas do Noiva Fest foram vários, né, do Correio do Estado e tantos outros que vocês ganharam também da TV Morena, enfim, são muitos prêmios. Mas vamos falar um pouco sobre esse. Me conta como foi ganhar, o que você fez, o que a Remate fez para ganhar esse prêmio e como foi recebê-lo? O que a Remate fez foi existir há 29 anos trabalhando da maneira como vem trabalhando. Né? Então, esse é um primeiro ponto que, assim, para nós é bastante gratificante, porque isto significa nos sinalizar que esse é o caminho. Né? Particularmente, como esse prêmio é entregue pessoal, e eu não dissocio esse prêmio em momento algum da nossa atividade, porque você falar de Eduardo Crivellente e não falar de Remate, marketing e propaganda fica um pouco sem sentido, né? Mas eu, pessoalmente, por ter sido indicado dentre todos os que estão na estrutura a receber esse prêmio, a ser homenageado com este prêmio, a mim também me deixa bastante feliz, me dá o norte de que estou no caminho certo, pelo menos. Exatamente, oxigena bastante a gente na forma de executar, ou de exercer a atividade profissional. Mas, José Marques, eu já passei do tempo de ficar encantado com as coisas, né? E nesse caso especificamente, por quê? O meu encantamento ele se dá no nível de relação de responsabilidade. Toda vez que você é pinçado do meio, né, para ser individualizado, para ser identificado, seja lá por que razão for, eu tenho a clara percepção para mim hoje de que a mim também é entregue, entre aspas, né, uma dose de responsabilidade para ter o cuidado maior que eu já tenho daquilo que faço. Essa percepção é importante ter. Né? E isto, na verdade, para mim isso é muito fácil, porque eu costumo dizer o seguinte, eu fui treinado, fui educado pelos meus pais para fazer isso. Então, não fugir às minhas responsabilidades. E eu tenho percebido, através de leitura que faço dos grandes ícones da humanidade, e seja da humanidade no sentido fora Brasil, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que eu tenho pessoas com as quais eu me vejo observando, não vejo nenhum deles fugir da raia. Né? São pessoas que, quando são levadas, são chamadas a responder por alguma coisa, se posicionam. Né? Acho que postura é tudo, não é? Fica para lá nem para cá, se posicionam, porque eles sabem que servem como referência para os que estão observando. Então, sendo assim, cabe a nós, ou cabe a cada um de nós, procurar fazer o seu melhor. Mas aí parece que uma responsabilidade aumenta, hein? O peso deve ser grande, não é não? Para carregar tudo isso. É isso que eu estou te dizendo, né? Na medida que você cresce desta forma, né? Com essa consciência, isso para mim é natural. Né? Gosto de responsabilidade. É natural, mas é pesado. Mas tem quem gosta do pesado, né? Tem. Porque não é fácil, não é? A responsabilidade aumenta muito. A quem você dedica? Você já falou que você não se vê sozinho, mas se você pudesse nominar, a quem você dedica esse prêmio? Eu diria o seguinte, alguns utilizam outro nome. Né? Eu procuro usar o mesmo nome que é mais comum à grande maioria da humanidade e trato de Deus. Eu penso que sem ele a orientação que a gente tem é uma orientação racionalizada e você tem um risco muito grande de não acertar. Né? Sim.
isso tem prazo de validade. Então, agradeço a ele mesmo, porque é o que nos orienta. Meus pais, porque são pessoas, para mim, que foram os meus Formaram primeiros... essa base, né? Os primeiros orientadores, né? Eu penso que os pais são os nossos primeiros professores, nossos primeiros instrutores, educadores. Se você ouve com ouvidos de compreensão do que eles te passam, você tem só a aprender, mesmo naquilo que às vezes você não concorda com o que eles fazem, né? Aos meus sócios e o pessoal todo que durante esses 29 anos esteve com a gente na Remate, e tem gente que está, não os 29, mas muito próximo desses 29 até hoje com a gente, quer dizer, então é sinal que a nossa escola da vida dentro da Remate, ela é um lugar legal para a gente poder exercer a nossa atividade. Bacana. Vou pedir o último intervalo e volto logo em seguida. Festas e Eventos TV, um oferecimento de Alugue Brasil, alugue um carro, escolha seu caminho. Voltando aqui no nosso último bloco da entrevista com o publicitário Eduardo Crivellente, já falamos da Remate, um pouco da história, um pouco da vida premiada do Eduardo, e eu queria saber, Eduardo, quais são os desafios na sua cabeça? Tanto na área de publicidade e também o desafio agora que nós estamos vivendo, essa crise. Não sei se é uma crise de confiança, se é uma crise econômica, enfim, o que você pensa disso? Eu diria o seguinte, o desafio maior para o nosso negócio, ele está na relação direta do tamanho do nosso mercado. E isso, então, não é novidade, né? O nosso mercado sempre foi um mercado, nosso mercado sul-mato-grossense, ele sempre foi um mercado que não se conhece o tamanho daquele que quer fazer o papel da avestruz, né? Enfiar a cabeça no buraco e está tudo certo. Nós temos um mercado muito restrito, né? E a nossa atividade é uma atividade que ela exige exclusividade. Eu, por exemplo, não posso atender duas empresas do mesmo ramo de atividade, né? É verdade. Então, se eu atendo um segmento de comércio de calçados, eu não posso atender dois segmentos. Você vai perder os dois. Perco os dois. Né? Aliás, além de perder os dois, eu sou processado, porque isso no nosso código de ética da legislação que rege a nossa atividade profissional, ele é claro, né? Nós não podemos atender dois segmentos da mesma atividade, salvo quando esses dois segmentos sejam do mesmo cliente, por exemplo, né? Mas se pudesse também, nem sempre esse cliente te remunera pela exclusividade. Não. Quer dizer que economicamente também é ruim, é inviável. Então, o primeiro passo que eu sempre observo é isso, né? Há que se buscar uma forma no sistema para que haja um incremento de novos empreendedores terem os seus negócios para que eles possam precisar dos meus serviços. E se a gente consegue equacionar isto, a gente faz com que o mercado cresça, né? Isso é uma questão também. Não interiorizar o nosso estado de Mato Grosso do Sul é ter uma situação de eminente risco a um curto prazo, porque você ter na capital de um estado responsabilidade na arrecadação e no movimento econômico que tem, na relação direta da nossa economia, como é o nosso caso, e ter o interior desatendido no sentido de desenvolvimento, então você não contribui para que haja o crescimento desse mercado, e isso continua sendo um desafio, né? No campo dos que estão neste contexto de dificuldade, eu tenho, dentre esses líderes, desses ícones, eu tenho um colega de atividade profissional, que também é administrador e exerce atividade publicitária, que é o Nizam Guanais. Ele também é administrador, ele não é formado em comunicação social, a meu exemplo. Sim. Mas esse cara tem umas coisas que tem os que gostam e os que não gostam. Eu observo muito proximamente o que esse cara faz, o movimento que ele cria, né? Porque essa dentro da nossa atividade é uma função que você tem que fazer. Sim. Você tem que se reinventar, né? E tanto está se reinventando, está aqui agora sendo procurado pelo grupo WPP para vender o grupo ABC, coisa que ele acabou há pouquíssimo tempo se reinventando, né? Mas esse cara fala uma coisa que
a gente precisa prestar atenção e, embora o dito não seja dele, mas ele usa isso e eu tomo emprestado também como sendo. E usa bem? Usa bem? Usa. Ele usa e eu também penso que, na maneira como a gente faz, a gente usa legal também. Nesses momentos, há os que choram e há os que produzem lenço. Eu prefiro ficar na turma desse pessoal que produz lenço. Né? Sim. Porque você vai vender lenço, vai... eu vou fazer com que as coisas aconteçam. Então, ficar você imaginando que em momentos de dificuldade, esses mesmos momentos de dificuldade, qualquer economista que você consultar, ele vai falar, mas isso é cíclico. Isso é cíclico, a economia sobe e desce. Então, essa situação que nós estamos passando agora não é uma situação que para nós é novidade. Você pode não ter olhado isso da maneira como ela se apresentou em outros tempos, mas isso não é novidade. Né? Então, essa situação é nesse momento em que você vai encontrar uma oportunidade. Se você estiver parado chorando, você não consegue enxergar. Essa coisa você está falando isso, eu ouço isso muitas vezes por dia. É na crise que se encontra oportunidade. Não é um chavão? Não. Para quem entende essas coisas... Para quem está na turma do lenço, não, né? Para quem está na turma do lenço, sim, isso é um grande chavão, né? Isso não dá certo. Eu faço parte do outro time. Para quem está chorando, é um grande chavão. Para quem está fabricando lenço e vendendo... Sem sombra de dúvida. Tá bonito. É a oportunidade encontrada, entendeu, José Marques? É a oportunidade encontrada. Agora, tem uma terceira questão aí, que aí é coisa nacional e em todas as oportunidades eu faço esse mesmo apelo. Nós, brasileiros, classe produtiva brasileira, o menos que nós precisamos que aconteça para nós é que nos atrapalhem. Se nós somos é o que mais levados no mercado, né? Seja ela em que atividade for, onde há uma burocracia menor, uma exigência tributária da uma forma como existe, você acaba dando uma injeção de ânimo no mercado e aí assim, deixa que a gente sabe o que tem que fazer. O mercado se regula. Nós não precisamos... O mercado não pode ser regulado, né? Nós não precisamos que nos digam o que nós temos que fazer. Estabeleçam as regras claramente e deixe que a gente faz o que tem que ser feito. E aquele que não fizer, pimba. Tem que cumprir, tem que pagar o seu nível de responsabilidade, né? Porque a crise é um desafio, mas ela também não pode passar a mão na má gestão, na falta de competência, na falta de postura do cara... Os Estados Unidos estão se reinventando com a meritocracia. O Lassir, um desses grandes ícones que nós tivemos até há pouquíssimo tempo, ele diz uma coisa bastante significativa, né? No Brasil parece que você ter sucesso, isso é uma afronta às pessoas. Quando deveria ser o inverso. Que o lucro é pecado, o lucro é pecado. Deveria haver uma admiração muito grande por essa situação. O Lassir de Moraes, você está falando? Morreu agora. Né? Recentemente, velhinho. Mas é um dito dele, né? Então essa situação é o retrato da nossa sociedade. Nós somos levados a apontar o dedo para os homens de sucesso, para as mulheres de sucesso, ao invés de termos uma observação de admiração. Como é que esse cara está fazendo isso? Você está me lembrando que uma vez uma pessoa me falou uma coisa, eu fiquei olhando e falei, sabe que você tem razão? Que é mais fácil você conviver ou você ajudar com quem precisa na desgraça do que você estar do lado de quem faz sucesso. Exatamente. Né? Então quando você ajuda a pessoa, né, que está lá com problema, não sei o quê, muito bem, mas a conviver, né? É complicado conviver com quem faz sucesso. Meu jovem, quero agradecer a sua entrevista, deixar as palavras finais para você aqui. Você é um homem de sucesso. Obrigado por esse bate-papo aqui, tá bom? José Marques, muito obrigado por essa gentil oportunidade que, mais uma vez, você me concede. E como palavra final, eu diria a vocês, alunos dos cursos de publicidade e propaganda existentes pelo Brasil. O sucesso só existe na frente do trabalho num lugar, no dicionário. O restante, meu amigo, não adianta você ficar pensando que a glamourização toda que é recebida através das orientações das nossas grades curriculares nas universidades é a mesma que o mercado exerce, porque a gente vai se enganar.
A coisa aqui fora é de um outro tom. Então, se você trouxer uma experiência qualitativa para o mercado, você ajuda a elevar o patamar da régua. E a gente vai aprender com você. Traga para cá o seu conhecimento, a sua dedicação, a sua criatividade, porque é uma outra cabeça, uma outra geração muito mais avançada do que foram gerações passadas, né? Mas as duas juntas... É muito forte. Vai fazer com que o cliente, anunciante, o mercado, consumidor, cada vez mais tenha produtos e serviços de qualidade. Legal. Obrigado. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview com mais um entrevistado. Até lá.